Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mensageiro Podcast. E olha, muito feliz com a repercussão, muito feliz mesmo. Às vezes a gente começa coisas na nossa vida, né, e a gente fica sem entender, né, pra onde isso vai, por que eu tô fazendo? E confesso pra vocês que até o episódio passado eu ainda tinha essa dúvida, não tinha muita certeza, né, pra aonde iria desaguar tudo isso aqui. Mas das mensagens que eu recebi do último episódio, dos contatos, nossa, abriu tantas coisas, foi me trazendo a certeza, não é, que esse projeto veio para fazer a diferença, não é? E cumprindo a função dele, que é trazer uma mensagem aí para sua vida, trazer uma reflexão, um entendimento, uma percepção, através de conversas e através desses convidados maravilhosos que eu tenho a honra de receber sempre aqui. E como sempre, não pode ser diferente, né? Hoje eu tenho um muito especial, um irmão querido de jornada, de casa, somos da mesma guarda, muitos aprendizados, muitas trocas, a gente convive todas as semanas. Vocês vão entender o porquê ele é especial. Seja muito bem-vindo, Ricardo, ao Mensageiro Podcast. Um prazer te receber, mano. Que honra estar aqui, viu? Como você falou, um projeto que veio, tá trazendo mensagens maravilhosas, pessoas incríveis, e essa luz aí espalhando. E é uma honra estar aqui, tá bom? Obrigado, irmão. Bom, vamos nessa. Vamos lá. Que eu sei que você tem uma bagagem, a sua história é muito interessante. A forma como a espiritualidade chegou na sua vida veio de uma forma que não dá pra você duvidar, né? Sim, sim. E, Ricardo, começando do começo, né? Quem é o Ricardo Zovaro? Bom, quem é o Ricardo? A gente sempre brinca, né? Quem é o Ricardo na fila do pão, né? A gente fala, às vezes as pessoas se misturam com o ego, ali, eu sou isso, sou aquilo, mas é uma pessoa que aprendeu. O Ricardo de hoje é extremamente apaixonado por esse planeta, apaixonado pela minha família, meus filhos, meu neto, Bernardo, que está disputando o Campeonato Paulista de Basquetebol pelo Palmeiras. Uau! É um serzinho que me ensina muito e me ensinou todo esse processo e todo essa jornada, né, da vida, do despertar, dos processos. Nem sempre são fáceis, mas quando a gente sabe se posicionar perante a vida, a gente aprende que tudo que acontece nos traz algo, né? Então, sou um grande aprendiz aí desse processo e humildemente aí levando e aprendendo. Bem apaixonado pelo muito jeito. Apaixonado, muito apaixonado. A gente vai desenvolvendo, a gente vai liberando, né? Esse amor, ele vai florescendo, ele está ali dentro, só precisa dar caminho para ele chegar. Mas quando você abre esse espaço, floresce e a gente vai sentindo algo diferente aí. E não só floresce, como explode para o mundo, né? Explode para o mundo. A nossa expressão de onde a gente passa, o que a gente vai fazendo, isso, ganha um outro tom, né, cara? Ganha um outro tom e ganha um outro aspecto, né? Eu me tornei hoje um pesquisador de tecnologias humanas, né? O que são essas tecnologias? São várias, mas a gente entende, né? Se a gente olha para a natureza, a gente aprende, porque a gente fala assim, a natureza em nós somos a natureza, né? A natureza, as árvores, o oxigênio que elas colocam, que elas trazem, a gente respira, solta o gás carbônico, então a gente está numa troca, a gente é a mesma coisa ali, nessa simbiose do planeta, e entender isso, quando você olha uma semente, ela é uma grande tecnologia, ela pode estar ali numa gaveta de sua bisavó, ficar ali séculos, avó, mãe, você pode dar para um filho, mas se você pegar aquela semente e germinar ela num terreno fértil e nutrir aquele solo, ela é uma árvore em potencial, é abundante, tem uma força, rompe aquela casca e leva suas flores e frutos para o mundo, né? Então, todos nós temos isso dentro. A gente precisa saber despertar esses processos aí nessa nossa vestimenta aqui, que não é só um corpo físico, né? É muito mais do que isso, mas... Legal. Muita coisa. A gente vai explorar muito isso. Vamos embora. Mas eu quero... as pessoas precisam ouvir quem era você antes de chegar a esse momento na sua vida. É muito interessante, porque esse modelo que a sociedade nos coloca, né, de o que é sucesso, cada um vê o prosperar, o sucesso, ou o que busca, o que quer ser, cada um tem uma história, tem um filtro disso. Então eu entrei no mercado de tecnologia e trabalhei durante 30 anos no mercado de tecnologia. Vi toda essa implementação das antenas de celulares, dos equipamentos de mensagem, o surgimento da internet. Então, eu vivi de um mundo analógico para esse mundo todo digitalizado e hiperconectado que temos hoje. Então, eu comecei lá, no começo fui como técnico de telecomunicações e depois eu fui galgando níveis, virei gerente, virei diretor executivo, fui CEO de empresas. Então, tive uma jornada muito próspera aí de trabalho, de muitos desafios, né? Empresas
multinacionais europeias, americanas, aquela cobrança por resultado muito grande, muitas empresas de capital aberto, né, tem que dar resultado todo mês, e se não der, quem que você vai cortar? Aquela pressão muito grande. Mas eu fui diretor da América Latina e cuidava de vários países aí, desenvolvi, falava muitas línguas e levando eles para viajar. Então eu tinha todas as respostas, a vida, aquelas algemas de ouro que muitas vezes a sociedade coloca, você tinha bons salários, bons recursos, mas sentia que não era aquilo, sabe? Eu tinha um vazio muito grande lá dentro. E até que a vida veio e numa férias, eu estava já com um pouco de dor nas minhas costas, não sabia o que era, tinha feito uma ressonância, não tinha dado nada. E aí me deram, falei ia fazer um procedimento com o médico, né? Ele falou, pô, vai fazer uma ressonância e vamos fazer uma infiltração na sua coluna e talvez tenha alguma coisa para tirar você dessa crise. E eu fui de férias para o Nordeste, para o Fernando de Noronha, e eu voltei no chão do avião. Eu contei essa história já em alguns lugares e foi o período mais difícil da minha vida, porque eu ali, imagina uma cena dessa, todo mundo te olhando ali, você não conseguia me mexer. Saí de lá, fiquei no hospital 20 dias, internado, e numa crise muito grande, perdi 12 quilos nesse processo. Eu sempre pratiquei mountain bike, era o meu esporte para sair da tensão. Até hoje. Né? Até hoje é. E eu tinha um condicionamento físico muito bom, mas eu me vi ali extremamente enfraquecido e eles não podiam me dar antibiótico, porque algumas bactérias são superbactérias. E nesse período, eu fiquei à base de morfina 3 noites e 3 dias. E sofrendo demais. E não tinha mais o que fazer. E nesse processo, quando eu não aguentava mais, que eu soltei, eu saí do meu corpo. Pela primeira vez, conscientemente. E me vi de fora desse processo. Vi várias mãos... fora do seu corpo. Vi, no quarto, vi por uma perspectiva de cima para baixo. Vi várias mãos me energizando, mas não vi rostos. E de repente, eu acoplei de novo. Só que tudo mudou naquela noite. Eles identificaram o que era, me trouxeram um antibiótico correto, botaram uma fístula diretamente no meu coração e a partir dali toda a infecção baixou, tive que drenar tudo aquilo. Fiquei vários dias no hospital. Mas mudou alguma coisa. Eu comecei a nada mais fazia sentido do que até então eu tinha. E eu ali começou a surgir a ideia de uma viagem, de algo. Eu sei que eu pedi as contas e depois de 60 dias de antibiótico para tirar toda aquela infecção, eu fiz uma volta ao mundo em 180 dias. Ô Rick, e foi difícil essa decisão, né? Porque até então você era um super executivo, Nossa. Viajava. Muita gente me achou foi simples, assim, não, como é que foi? Não, assim, quando vem de dentro, hoje, né? Hoje, uma das coisas que eu falo sobre tecnologias humanas nas palestras e nas mentorias que eu dou e os programas, é muito a tua capacidade de se conectar com o ponto certo dentro de você, né? Esse ponto zero ali, onde você acessa esse lugar que não está contaminado com tudo que está aqui, né? Com situações, Então, essa é a grande capacidade de, se você se conecta com esse lugar, a certeza, ela é uma velocidade muito maior do que a velocidade da luz. A gente está acostumado com a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Existe uma velocidade de uma energia taquiônica, que hoje não tem a ciência, não consegue medir isso, mas ela é muito mais rápida. Essa é a tua intuição, essa é uma certeza que vem de um lugar muito nobre, que todos temos. Então, quando você tem essa certeza, ela vem primeiro que tudo. Mas é claro que a hora que você vai desconstruir o que está construído, que é um emprego, que é uma situação com a família, e para você largar por uma coisa dessa, não é fácil. Mas essa certeza veio. A minha alma pedia, porque mudou. A vida veio, Ícaro, e as respostas que eu tinha, imagina, tinha construído 3 filhos, neto, estava com uma estrutura construída, fazia viagens sempre, tinha todo um processo. De repente, todas as respostas que eu achava que eu tinha, ou o meu ego achava que eu tinha, a vida veio e mudou todas as perguntas. Eu não tinha mais respostas. Aí, cara, aí você tem que falar, eu preciso achar resposta para isso. E eu larguei tudo e fiz uma volta ao mundo, buscando povos ancestrais. Peguei uma indenização que eu tinha da empresa e me joguei no mundo ali, visei a família, muita gente não entendia, amigos não entendiam, e eu fui, mergulhei, e aí a transformação aconteceu. Né? E como é que foi essa volta ao mundo? Você passou por onde? Começou por onde? Assim, quando você está numa situação de quase morte, todos as suas prioridades que você tem para a vida, ou que você tem como valores, ou
coisas de prioridade, essa lista ela muda, as prioridades mudam. Então, eu sempre fui muito aventureiro, tinha feito o caminho de Santiago de Compostela de bike, tinha ido pedalar na Patagônia. Eu tinha alguns lugares no mundo que eu era fascinado pela natureza, essa paixão pelo mundo. Eu tinha lido aos 17 anos o livro do Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, né, onde ele falava muito das civilizações e será que fomos visitados, das tecnologias, dessas ruínas todas acontecendo no mundo. Aquilo me fascinava. E sempre que eu tinha uma viagem a trabalho, eu dava um jeito. Eu tinha ido a Stonehenge, eu tinha ido a Machu Picchu, eu tinha ido nas pirâmides de Teotihuacan, no México, eu tinha ido já em vários lugares. Interessante que já tinha um direcionamento da vida, né? Apontando alguma coisa. E isso era uma atraída. Então, eu fui idealizando os lugares baseado nesses povos que eu tinha visto, nessas ruínas e nesses lugares. Então, o meu chamado não foi assim, vou de férias, vou para Ibiza e festa e vou para... Não, era... vou fazer o que eu gostaria de fazer, muito unido ao pedal. Então, fui para Havaí, visitei as ilhas, me conectei com muitas coisas lá, com uma natureza incrível e pude... na época, aquela coisa, a gente vai juntando dinheiro, né, como executivo, tem muito essa coisa da... Eu falei, ali eu não estava preocupado com nada, eu falei, que bom que eu tenho esse recurso, eu vou usar. Então eu voei de helicóptero sobre o vulcão ativo, pude ver lava ali, senti o calor disso tudo. Fui para Nova Zelândia, um amigo se encontrou comigo, a gente pedalou as 2 ilhas e também fizemos coisas incríveis, de pegar um helicóptero, ir para uma montanha e descer de mountain bike. Fiz as coisas que eu estava querendo fazer, mas ali... um questionamento muito grande da vida. Eu fiz uma intenção, aí o poder da intenção, que é uma outra tecnologia humana. Quando a gente acessa esse lugar puro e a gente coloca uma intenção real a partir daquilo, e você consegue mentalmente se imaginar nesse lugar, se perceber nesse lugar, sentir nesse lugar para que essa realidade se crie, os movimentos, eles começam aí o universo começa a falar com você, que é uma outra linguagem, que está sempre aí, né? Que fui aprendendo também com esses povos ancestrais, todo esse processo de como a gente observar essas coisas, observar essa comunicação do universo. Mas eu me diverti bastante, mas eu também, olhando o ponto espiritual, eu fui tendo muitos processos. Eu fui chegando em lugares muito sagrados. Depois eu fui entender que eu tinha visitado os principais chakras do planeta. O planeta tem chakras. E eu fui visitando vários deles. Então eu fui na Indonésia, que é um país que me surpreendeu. Eu visitei templos lá milenares e eu começava a sentir uma energia muito diferente ali. Na Austrália também, é um continente que tem uma história muito diferente, e aquilo começou a mexer muito comigo. A Nova Zelândia, quando eu lembro quando eu cheguei na Tailândia, eu fui num templo no norte da Tailândia, e os meninos que vão virar monges, eles ficam lá meditando. Então eles treinam inglês. Eu saí desse templo, era para ficar 15 minutos, fiquei 4 horas conversando com eles. E eles falando de meditação. Eu vi um jovem de 15 anos que não falava de internet, aqui no Ocidente, né? Todo mundo consumismo, e eles lá, a rotina. E eu comecei a falar ali, parece que o meu celular começou a entrar, estava sem sinal, começa a captar tudo e começa a descer coisa, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Depois eu entendi que aquilo tudo eram memórias que eu estava chegando, e eu comecei a relembrar. Hoje eu tenho fragmentos de diversas vidas e momentos. Eu tenho anotado muita coisa que eu vou recebendo. Não recebo filme completo, eu não sei te dizer cenas completas, mas eu fui recebendo fragmentos disso ao longo de todos os meus processos. E ali começou esse processo com esses meninos ali, quando eu comecei a entender, esse silenciar a mente, entender que como eles estavam centrados. E eu com filhos, né, com jovens, sempre lidei tive muito próximo isso, tive escola de inglês e tive processo com esses jovens. Eu vejo quanto o jovem aqui do Ocidente, pela educação, pelo sistema que é colocado, às vezes ele tem muita dificuldade em estar presente em situações, né? A gente vê muito isso. E de repente eu comecei a aprender muito com esses seres e fui continuando minha jornada. Quando cheguei no Egito, aquelas construções, aquelas pedras de 50 toneladas, eu por ter trabalhado com tecnologia e inovação 30 anos, eu falei, isso aqui é muita tecnologia. E as pessoas lá contando o que eles aprenderam, como passar e como explicar que aquilo foi feito, mas o meu olhar, ele via muita tecnologia embarcada, muita coisa que hoje não se tem condição de fazer com os ferramentais que nós temos. Então tudo aquilo foi mexendo demais comigo. Todo esse processo, essa volta ao mundo, eu já tinha visitado os maias, os astecas e outros povos, e
quando eu tive toda essa abertura, eu cheguei no Brasil, muita coisa tinha mudado. O Ricardo que saiu daqui, ele voltou completamente diferente. E aí começa um processo na minha vida onde o mundo que eu tinha saído antes me chamando, propostas de emprego, porque tinha tido sempre uma boa carreira, sempre entreguei muitos bons resultados, então as algemas de ouro ali, né, os processos, bons salários, as coisas todas me chamando. Adorei. E eu tinha algo dentro de mim me dizendo que o caminho tinha que ser outro. E aí entra numa outra questão, né? Essa capacidade de hiperfoco, de a gente escutar a nossa essência, porque o racional, ele vai sendo construído através dos nossos sistemas de crenças, das nossas vivências, da sociedade, da nossa família, de todo o processo que vai sendo germinado ali ou nutrido, né? E eu olhava para o meu racional, me mostrava, pô, volta para o trabalho, né? Continua a sua carreira, tinha uma carreira muito boa, mas eu já tinha acessado esse lugar e esse lugar já estava se comunicando comigo. Eu vejo como um colar de pérolas ali, o fio condutor, essa luz divina, ela passa por dentro de mim, por dentro de você, por dentro de todo mundo. E a pérola de cada um, ela está às vezes sem a luz dela, ou ela está com um pouco de craca, ou ela está brilhando. Cada um de nós tem isso. Então a minha tinha se liberado de algumas interferências ali, alguma sujeira, eu estava sentindo mais algo diferente ali. E aí começa um processo na minha vida de buscar o autoconhecimento de forma muito profunda. Mas aí... Legal. Eu fiquei curioso nessa jornada, né, em toda essa volta que você deu, qual foram os aprendizados assim, que mais te marcou, assim, que você lembra e você fala... Aqui virou uma chave para sempre. Assim. Eu acho que assim, foram inúmeros. Eu estou agora escrevendo um livro com um jornalista que foi 30 anos da Jovem Pan, Patrick Santos, né? E ele vai me entrevistando, é incrível, porque o canal vai abrindo, né? Minha mediunidade abriu nessa viagem, eu voltei, eu vou contar quais foram os episódios, mas eu voltei muito diferente, tive que aprender, até eu chegar no Kurat, como eu cheguei no Kurat num trabalho de Daime, onde conheci o Ronaldo. Mas eu comecei a ter sensações no meu corpo que talvez elas sempre estiveram ali, mas eu com a mente muito agitada, confusa, com o foco em outras coisas, eu não percebia. Eu comecei a ter relances de felicidade chegando. Diferente de um episódio que aconteceu e te trouxe uma felicidade. Eu sentia isso fluir através do meu corpo. Então era uma sensação que chegava do nada. Eu falei, uau, que incrível. Eu comecei a perceber isso. Isso foi uma primeira coisa. Eu comecei a ter energeticamente, eu comecei a me sentir muito diferente. E comecei a me sentir... Até aí eu não sabia dos 7 corpos, eu não tinha estudado, tinha lido sobre isso em algumas coisas, mas não estava integrado no meu ser. E esse processo, comecei a sentir que tinha algo a mais. Eu comecei a perceber as sincronicidades e que tinha uma guiança ao longo do caminho que me levava para os lugares que eu precisava chegar. Essa guiança, ela foi indo, porque eu não programei, não contratei uma viagem para fazer essa volta ao mundo. Eu fui eu mesmo, sempre gostei muito disso, eu ia lendo e fui me jogando, mas eu percebia que os sinais estavam lá. Eu comecei a ler isso. E quando eu chegava nesses lugares, alguns lugares eu tive a sensação de que eu já tinha estado lá, alguns lugares eu tive, parece que eu só recebia, não tinha vontade de falar, mas eu estava ali. Parece que tinha... Sabe quando você vê o modem ali, que parece que ele está comunicando ali, está piscando? Eu tinha essa sensação também de troca. Alguma troca estava acontecendo. Então, foram inúmeras. Mas, na Tailândia, o encontro com esses jovens foi mágico. Em Luxor, no Egito, foi incrível. Eu pude entrar em lugares e sentir sensações no meu corpo que eu não tinha tido até então reconhecido aquelas sensações, algo novo, uma parte sensorial muito grande. Na Nova Zelândia eu tive momentos, porque a natureza é incrível, né? O Senhor dos Anéis foi gravado lá, são cenários naturais maravilhosos, e eu pude estar nesses lugares, e contato com os maores. Os maores me ensinaram muito, porque
tanto os havaianos quanto os maoris, essa paixão pelo planeta Terra, eles têm isso muito natural. Então a gente aqui está muito acostumado à espiritualidade, né? As religiões colocaram, a espiritualidade está no céu, a espiritualidade está aqui. Então você tem a espiritualidade vindo através do vento, através da água, através do sol. Então eu me nutri muito dessa sabedoria, que é uma sabedoria que está lá, implícita, e é muito natural neles, e há muito respeito a eles. Então eu tenho uma tatuagem no meu braço que eu lembro que eu fui conversando com uma hora, ele foi me entrevistando por esse momento, eu tinha saído de um processo muito dolorido. E ele foi desenhando e me explicando sobre as coisas, as formas geométricas. Depois eu fui entendendo que era o Fibonacci, a proporção áurea, mas eles chamam de Coru lá, que é o broto de uma samambaia dando surgimento, então novos começos. Ele fez toda uma colocação ali, onde ele me integrou com o céu, com a terra, com a lua, com o vento, com o mar. E eu fui entendendo que aquilo era uma linguagem que fala conosco. Quando a gente se percebe a natureza, a gente não é aqui e a natureza é lá, nós somos a natureza. Todo. Essa comunicação, ela fala com você. A espiritualidade, claro que quando você está dentro de uma cidade mais densa, é um pouco mais difícil. Mas depois que eu tomei essa consciência e eu estou na natureza, eu não estou só na natureza. Você passa a contemplar o movimento que a natureza faz. E esse movimento pode ser através do vento, pode ser através das folhas, através das formas geográficas ou geométricas que estão ali. E tudo isso comunica com você, frequencialmente. A gente se percebe um ser diferente. Então, ativar essa camada, esse corpo biológico, que é uma biblioteca viva, tudo que você precisa está aí. Ele só precisa ser ativado. Então, frequencialmente, quando você se integra ou você entra ou abre o teu campo, ou se conecta com aquela informação que já está ali, você entra em ressonância. Então você começa a se perceber diferente. E eu, ao longo da viagem, eu fui tendo várias percepções. Eu, por exemplo, nesses caminhos me levaram para um lugar no norte da Austrália e eu fui fazer curso de mergulho na Barreira de Corais, que é a maior barreira de corais gigantesca do mundo. Inacreditável. Então, assim, eu fui sendo conduzido para muitas coisas. E as pessoas falam, nossa, você gastou muito. Cara, as coisas foram se abrindo, caminhos foram se abrindo, questões foram acontecendo. É mágico. Então, existe uma condução na nossa vida, né? A gente está aqui parado, o planeta está girando a 107 mil km por hora ao redor do Sol. O que é 107 mil km por hora? Poxa, a gente conhece um avião a jato que é 4 mil. Então a gente está numa nave aí. O Sol está girando dentro da galáxia, a galáxia girando dentro do universo. Existe todo um movimento acontecendo. E às vezes a gente acha que a nossa vida está estagnada. Isso é um aprisionamento mental. Então, a gente entender que esse fluxo está acontecendo, entrar em ressonância com isso, você vai abrindo essa percepção. E essa jornada, como eu tinha quase passado por um processo de quase morte, eu estava dando muito valor a todos os movimentos, a tudo que acontecia. Nem tudo foram flores, obviamente não foi só 180 dias de diversão, tive muitos processos difíceis, tive muita saudade de situações aqui, tive muitos desafios, tive momentos de choro, tive momentos de vulnerabilidade, mas quando eu coloco isso em perspectiva, esse grande despertar que aconteceu nessa viagem, ele é muito maior do que tudo isso. E eu comecei a entender uma nova linguagem que comunicava comigo e que eu não tinha aprendido na escola, não tinha aprendido na universidade, na MBA, não tinha aprendido nas viagens, não tinha aprendido nos filmes. Eu aprendi na vida, a vida me trouxe essa comunicação. Então foi uma coisa muito mágica, eu sou muito grato a isso. Que legal, dá pra sentir, eu tô aqui, né, tô pertinho dele, então cada coisa que vai falando dá pra sentir a energia da experiência que você viveu em cada lugar, né? Uhum. E você falou, em algum momento você falou sobre mediunidade, né? O Mensageiro Podcast, ele tem essa função de aproximar a grande massa com esses temas que às vezes elas acham que é uma coisa distante, né? E mediunidade é uma coisa tão corriqueira, tão comum, né? Eu sempre falo que mediunidade é como escutar, é como ouvir, é como respirar, é uma função que todos temos. Em maior e menor grau, né? A gente ainda tem uma ideia da coisa, né,
E vem de uma ideia desse distanciamento que a gente tem com a nossa alma, né? Isso. Porque a mediunidade, ela parte não da matéria, né? A matéria faz essa interlocução de trazer as sensações. É isso. Mas ela acontece em outros níveis, né? E que legal. Eu imagino, num lugar puro, não tem como o seu campo não... Então, mas não eu até isso. ali, foi muito interessante esse processo, porque eu voltei diferente, aí eu conheci uma pessoa no Havaí, que ela me falou, e a gente teve um relacionamento durante um tempo, e ela me falou da ayahuasca, das medicinas da floresta. Eu falei, olha, eu nem sabia, não tinha nunca ouvido, mas por todos esses estudos que eu tinha feito dos povos originários, que eu tinha visitado culturas ao redor do mundo todo, nos 5 continentes, eu tive contato com muitos povos, né? E eu sempre respeitei todos esses rituais. A ritualística foi um negócio que eu trouxe dessa viagem. A palavra ritual, ela é um pouco mal interpretada aqui na língua portuguesa, mas a ritualística, ela acontece desde o momento que você acorda. Você poder endireitar a sua coluna, respirar, poder se alinhar, poder botar uma intenção para o dia, você poder trazer a ritualística para a sua vida em tudo que você faz. Isso é incrível e maravilhoso, e isso ativa as suas tecnologias para que você tenha uma fluidez muito maior. Eu aprendi isso nesse caminho. E aí eu fui consagrar em Brasília, em Planaltina. Fui experimentar isso. E, cara, eu tive uma abertura muito grande. Eu já estava diferente, a minha mediunidade já tinha aberto, já estava expandindo, só que eu não sabia lidar com isso. Eu comecei a virar uma esponja. Eu captava tudo dos lugares e não sabia o que estava acontecendo. E eu tive uma experiência muito maravilhosa. E eu lembro de eu chegar em São Paulo, eu não conhecia nada, comecei a procurar na internet, lugares. Eu comecei a visitar um lugar ou outro, entender o xamanismo, estudar essa cultura de morte e renascimento através do xamanismo, dos elementos da terra, todos os elementos, e como isso funcionava, animais de poder, instrumentos de poder. E num desses lugares, dessas minhas buscas, eu fui chegar num lugar em Mairink e conheci o Ronaldo Acamini do Kurat, lá que eu recebi também a Lei do Tempo, toda a instrução, e esse processo se abriu para mim. E a partir dali a minha vida ela começa a entrar num processo onde eu comecei a cavar vários buracos ali, estudar diversas coisas, e conhecimentos muito profundos, e física quântica, e todos esses, virei terapeuta, toda essa parte de atender pessoas, frequencial, identidade vibracional. E aí eu lembro que eu comecei a atender... De um grande CEO para o terapeuta. E comecei a atender com terapias e a coisa aconteceu, ninguém entendendo muito essa coisa, nem eu digo bem claro, mas eu comecei a perceber que os caminhos foram sendo abertos. De repente eu fui chamado para dar um curso da Lei do Tempo Natural, num curso de uma pessoa que ela tinha pessoas de 35 regiões do mundo, brasileiros que moravam em diversos lugares. Pô, eu dei esse curso, eu comecei a atender pessoas em vários países, remotamente. E comecei a fazer leitura de mapa galáctico, comecei a fazer aquilo, e cavando um monte de buracos. Fui trabalhando no Kurat, aí apometria, virei dirigente de apometria, e vai, harmonização, tudo abrindo, e a minha mediunidade começou a abrir. Aí eu comecei a perceber que tinha algo a mais, e as instruções começaram a chegar. Só que ainda estava tudo muito confuso na minha cabeça, ainda estava tudo muito... E aí eu encontrei um grande amigo, um executivo de uma das empresas que eu trabalhei, que eu encontrei ele num dessas minhas buscas, e ele me fez uma grande indicação, e eu novamente, pela minha curiosidade e aprendizado com saberes ancestrais, eu fiz um mergulho num retiro de meditação, Vipassana, que é uma meditação... 10 diazinhos. 10 dias sem falar, 10 dias sem celular, sem livros, sem mala, nada. E 10 dias aprendendo uma técnica que tem 25 séculos. A gente aqui no Brasil tem 500 anos, né? A gente acha que tem história, mas essa técnica tem 2.500 anos. E ali a cabeça da gente queria... Eu lembro que estava começando a Copa do Mundo, foguetes estourando, e eu no meio do mato. O que está acontecendo aqui? Mas aquilo me permitiu acessar um silêncio tão profundo dentro de mim e ir para um lugar de extremo silêncio, e aí você abre, você entra num lugar, é como se todo esse movimento que a vida traz, né, tá todo mundo conectado, é como se isso dá tempo de decantar, sabe? E você entra num silêncio absoluto, e a partir desse lugar eu
eu me via como se fosse um furacão, né? Dentro da lei do tempo a gente tem as nossas assinaturas galácticas, eu sou tormenta autoexistente azul, né? Então essa tormenta, ela pode na natureza estar num estado de caos, né? Ela tem os 4 elementos ali, a terra, o fogo, a água e o ar, num momento de caos ali, ela se movimentando, mas quando você entra no olho do furacão, no centro dela, ela tem uma paz. Então ali aquela tormenta pode virar um balé de areia na sua vida, e você pode começar a se conduzir diferente. Então, após esses mergulhos, eu fui entrando num lugar de silêncio. E aí eu pude receber muita coisa. Eu comecei a canalizar minhas próprias ferramentas, eu comecei a canalizar métodos, e o que hoje eu faço, né? Hoje eu tenho alguns programas, um deles eu chamo de GPS interior. Isso aí eu recebi indo dar um curso uma vez, chamado Guia para o Ser Interior. Então, através de uma condução, a gente vai acessando esse lugar, e eu vou te ensinando um idioma. Então, é um idioma que você aprende a falar com você. Conforme você vai conversando com o seu ser, essas respostas sensoriais começam a acontecer no seu corpo. Então, você pode entender como que é a frequência que a sua alma se comunica com você, e você percebe, você pode ativar isso como uma resposta ativa, como uma condução ativa, e isso há desfecho para muitas outras coisas. Eu já tive a honra, né, de fazer essa leitura contigo. Pra gente aprofundar, porque esse tema é muito legal. Vamos lá. Vamos pegar da lei do tempo, né? O que é essa lei do tempo? A gente falou de sincronicidade. O que raios é essas sincronicidades que a gente fala bastante? Né? Então, a lei do tempo, a gente está aprisionado no tempo desde lá de trás, né? A palavra calendário, ela vem das calendas romanas, que era um livro de cobrança de impostos. Então, existe uma energia do pagamento de imposto, do tempo, a gente chama essa frequência, tudo é frequencial. Então, imagina uma estação de rádio que você está sintonizado, que esse é o tempo artificial, é o tempo que a gente conhece aí do calendário gregoriano. Então, o que tem nessa estação de rádio aí? Qual é a frequência que toca nela, que está vibrando, emanando para nós? Ela é uma frequência que ela tem essa energia do pagamento de imposto, a gente chama ela de tempo é dinheiro. Ela tem também uma energia do ego dos imperadores, que quiseram colocar os nomes deles, Júlios, Augustos. Então, tudo isso foi sendo, essa energia de ego também está envolvida. Então, o meu mês tem 30, o seu tem 31, tira daqui, põe de lá. Então, fica janeiro com 31, fevereiro 28, 20, fica tudo descompassado. Eu tenho numa apresentação onde eu coloco essas informações dentro de uma perspectiva, como se fosse um tabuleiro de xadrez, ali você começa a perceber as diferenças, porque às vezes olhando o calendário como ele é apresentado, não se percebe. E você tem toda uma desconexão. Setembro remete a 7 ao mês 9, outubro remete a 8 ao mês 10. Tudo isso são pequenas desconexões. Então o tempo é dinheiro. A gente tem a sensação que todo mundo está indo bem, a gente não está indo. A gente sente que falta água, há uma cobrança aqui. O que é o tempo natural? Quando a gente entende, e todo a origem dele, ela foi descoberta a partir de uma tumba em Palenque, lá na península de Yucatán, no México, uma das pirâmides que eles tinham descoberto, quando fizeram os espanhóis e muitos outros povos saquearam muitas coisas, mas em 1952 eles descobriram uma tumba secreta ali, de um imperador chamado Pakal Votan. Nessa tumba secreta tinha uma tumba enorme, uma pedra mais ou menos desse tamanho, gigantesca de pedra. Isso você pode encontrar no History Channel, você pode pesquisar isso tudo. Ela era toda desenhada, ela é, né? Toda desenhada, e você vê nitidamente um astronauta ali com uma nave. Então, o Dr. José Argüelles e outros arqueólogos que decodificaram essas informações, ela tinha várias inscrições no retorno dele, ele começou a entender isso, e ele tinha tido na pirâmide de Teotihuacan, no México, quando ele tinha 14 anos, ele começou a ter muitas visões, ele não entendia o que estava acontecendo, ele passou a vida dele toda buscando respostas. Ele virou um PhD em História da Arte, escritor de vários livros, já fez a passagem, foi um grande ativista, pacificador, espiritualista, universalista e diversos conhecimentos. Quando ele começou a estudar essas informações, ele começou a canalizar muitas formas, né, através de uma tabela sagrada também chamada Tzolk'in, que é uma tabela frequencial dos maias, e vários outros saberes espalhados pelo mundo. Isso tudo virou um estudo chamado Sincronário da Paz, que é o estudo da lei do tempo natural. Mas o que ele te faz? Ele harmoniza a sua mente com os ciclos naturais da Terra, da Lua e do Cosmos.
Então, o que são os ciclos naturais da Terra do cosmos? Enquanto a Terra dá uma volta ao redor do Sol, a Lua dá 13 voltas ao redor da Terra. Esse é o ciclo natural. A mesma forma que essas 13 luas de 28 dias é a média, é representado nos ciclos femininos, aí nos períodos de fertilidade das mulheres, né? Esses ciclos naturais da Lua, da Terra, do cosmos, elas foram sendo representadas. E eles pegaram essa tabela chamada Tzolk'in, entenderam, interpretaram, e a cada dia que você nasce, pelo seu data do gregoriano, você consegue descobrir qual é a sua assinatura galáctica. E aí você tem uma compreensão muito grande sobre você. O tempo natural, ele se expressa de 4 formas. Ele não é linear como o tempo do calendário gregoriano, que a gente olha passado, presente e futuro. O tempo natural, ele se expressa, primeiro, ele é cíclico. A cada 260 dias, você tem os 365 dias, que é o giro da Terra ao redor do Sol, onde se forma um ano, que a gente vai fazendo as contagens pela nossa idade, mas frequencialmente, a cada 260 dias, a gente tem uma nova frequência acontecendo diariamente. Então você começa a ter uma percepção diferente. Essa frequência, ela é chamada, é como se você fizesse um giro sincrônico, você se alinha com as sincronicidades. Então você começa a perceber as sincronicidades com mais intensidade. Elas já estão lá, elas já estão acontecendo na sua vida, mas isso te traz uma nova percepção sobre isso. Então, ele é cíclico, ele é radial também. O tempo, você percebe ele, é como a tua energia. Você não expande só a sua energia para frente ou para trás. Você abre o seu campo. Então, o tempo ele é radial. Você começa a perceber o tempo por diversos caminhos e movimentos. Você percebe o tempo também como fractal. Então, a energia que está num dia, ela pode estar representada num mês, ela pode estar representada num ano. E você tem uma velocidade dele instantaneamente infinita. Se eu começo a te falar que tem um filhote de baleia com a mãe lá na praia de Sydney, a tua mente já automaticamente leva para lá. Então, quando você entende como o tempo se comunica com a gente, isso é a mesma forma que ele tem a representatividade na 4ª dimensão, ele está representado aqui. Então, você consegue utilizar essa ferramenta aqui na vigília. Isso te dá uma maior percepção sobre a vida. Cada pessoa entende isso de um jeito. Para mim, Ricardo, esse conhecimento transformou totalmente. Eu já tinha feito numerologia, mapa astrológico, tudo é maravilhoso, tudo são ferramentas, tudo são maneiras de a gente se perceber. Mas quando eu entendi quem eu era através desta ótica, é como se, sabe aquilo assim, parece que alguma coisa aconteceu e você se prende à comunicação. Ali eu recebi muitos entendimentos sobre quem eu era, como eu era e várias características sobre a minha pessoa. Então isso me ajudou e muito a desenhar um caminho que eu estou hoje, né? E aí eu fui recebendo, agora a última coisa que chegou para mim é um grande projeto para o mundo corporativo. Toda essa volta que eu falei lá do executivo, eu entrei num grande laboratório pessoal, né? A gente tem uma frase do José Saramago. Bem intenso o seu laboratório. Bem intenso. O José Saramago foi um escritor aí português, ele fala, tem uma das frases dele que ele fala, se você quer conhecer a ilha, você precisa sair da ilha. E eu saí da ilha, eu saí dessa Matrix, eu fiquei fora, visitando, estudando e me conhecendo, aprimorando isso, para agora poder trazer um novo conhecimento. Então as empresas estão muito preocupadas com governança empresarial, os casos de saúde mental estão absurdos, né? A gente viu um gráfico o ano passado, 60% de crescimento em relação ao ano retrasado. Então, antigamente, uma diretora de RH que se preocupava apenas com as mulheres que estavam se planejando para serem mães, por exemplo, iam ficar 4 meses ou 6 meses fora e tinha que fazer um planejamento para botar alguém, agora ela tem que se preocupar, porque o presidente pode ter um burnout, o diretor executivo, braços direitos, ela. Então, tudo está acontecendo de uma forma muito intensa. E o que se dá isso? Essa hiperconectividade, a inteligência artificial entrando e as pessoas com algumas síndromes, né? São palavras em inglês, tem o FOMO é uma delas. Em inglês é Fear of Missing Out. Então você começa a ver todo mundo, você acha que está ficando fora e você tem muita cobrança e você não desliga o celular às 6 horas da tarde e volta na segunda-feira ali. As pessoas estão conectadas e elas precisam tirar da tomada um pouco.
né? A grande crise do mundo não é climática, não é econômica. A grande crise do mundo é de desconexão da nossa essência. Então as pessoas estão adoecendo a uma taxa muito rápida. Então eu fui recebendo, através da mediunidade, como você falou, não é o Ricardo, mas a gente vai virando canal, a gente se coloca à disposição. E esse programa de governança pessoal, ele é chamado de liderança consciente. Ele foi me trazendo ferramentas, maneiras de trazer a espiritualidade para esses meios. Você não vai falar de espiritualidade, as empresas ainda não estão preparadas para isso. Não dá para você chegar e começar a levar um papo tão aberto. Mas através desses saberes ancestrais, através de formas de se apresentar, então eu criei um programa, fui canalizando, fui desenhando, e hoje eu levo isso para poder ajudar nesse processo através dessas tecnologias humanas, que são essa parte de você não saber silenciar a sua mente como está na presença, mas entrar no estado de equanimidade, que é diferente da presença. É um estado mais pleno, onde você pode estar caindo ali, o teu diretor pode estar nervoso, o presidente, a situação está acontecendo, mas você está equânime frente àquilo e você consegue se perceber. Então você não pega o que não é seu e leva para casa, você começa a ter uma autonomia, uma inteligência à sua forma. Isso te traz uma descompressão e te ajuda no seu processo de saúde mental. Legal, você trouxe que é um programa pro corporativo que no final desemboca em pessoas, né? É isso aí, sempre curar. E no começo você falou, né, dessa semente que cada um brota, e para mim é muito claro a partir de todo esse papo quando você tem essa função de ser um grande regador aí, de fazer essas sementes florescer. Sou um jardineiro e tô... Um jardineiro maravilhoso, inclusive. É isso aí. E você consegue trazer pra gente aqui qual é o caminho, né? Imagina, você pegou o cara, tá lá vidrado na loucura. Como é que você vai direcionar esse cara pra ele trilhar esse caminho e Primeiro voltar? passo, respira. Mas respira profundamente, puxa esse respiro. Algumas vezes. Solta, calma, respira de novo. Traz isso, a consciência. A gente tem uma mente, a educação e a forma que a sociedade está talvez configurada hoje, né? As pessoas estão se comparando demais, né? E as redes sociais potencializam isso. Eu sempre falo que o melhor lugar para tirar férias do mundo é o Instagram. Está todo mundo bem. Lá, fotos maravilhosas, todo mundo rindo, as viagens são incríveis. Só que a realidade da vida não é aquilo. Então, a gente parar de se comparar e entender que realmente eu vim aqui fazer, qual é o meu caminho, né? Olhar o seu ponto atual e se comparar com si mesmo, como você estava ali atrás e onde você está agora. Mas primeiro, quem eu sou, né? De verdade. Esse ser aqui que tá, não é só carne e osso, existe um algo a mais, tem uma compreensão mais profunda e existe muito conhecimento, né? Sobre isso, sobre esse entendimento e dentro do que eu acredito, do que eu estudo, do que eu ensino, do que eu aplico no que eu faço. Nós temos níveis, né? Camadas, como se fosse a tua roupa aí. Você tem a sua roupa de baixo, você tem a sua calça, você tem a sua camisa, com a blusa. Você tem também o teu corpo físico, você tem o seu corpo energético, o seu mental inferior, o seu corpo astral, o seu corpo mental superior, búdico, ático. São nomes. Existem literaturas que dão nomes diferentes, mas ter uma interpretação sobre isso te traz uma grande consciência. Entender que existe sim a tua energia, os teus centros de energia, como você poder ativar isso, como você poder perceber isso. Isso é uma função. Quando a gente fala de corpo, eu chamo de tríade do despertar. Corpo, mente e espírito. Então, o corpo tem um entendimento maior sobre si, sobre essa parte, principalmente energética. A gente pode mergulhar nisso aqui profundamente. Na parte da mente, como aprender a silenciar a mente? Você não consegue parar de pensar. Quando que você fala, parei, você já está pensando. Mas você consegue diminuir o fluxo de pensamento. Então é como uma cachoeira ali, uma torneira que está aberta. Muito fluxo. E hoje em dia, estamos conectados o tempo todo. É informação o tempo todo. Muita informação. As redes sociais vão ali. Tem gente que não sai disso. Então, você fica meio que hipnotizado. Aprender a silenciar a mente ou diminuir o fluxo para você poder acessar essa tua parte interna é outro caminho fundamental. Então, existem técnicas. A meditação, existem várias estilos de meditação, várias técnicas meditativas, mas aprender a respirar conscientemente e poder silenciar essa mente é fantástico.
é fundamental para poder se conhecer. E a parte do espírito, eu vou falar, a palavra espírito também é um outro conceito, né? Espírito remete, o pessoal fala já se remete a fantasma, o cinema já inundou a gente de filmes disso, todo mundo vive no medo. Vamos lá, gente, medo, vou falar até para a câmera, o medo, a gente está acostumado, o medo sai correndo. Não, o medo ele é instintivo, ele é necessário. Se você chegar na beira de uma casa, de um telhado, você tem que tomar cuidado, você tem que saber até onde você pode ir. O medo ele é necessário, ele faz parte do nosso ser, mas existe algo a mais. Ele foi nutrido, lembra que a gente falou da nutrição? O que floresceu na gente? Um desespero. Esse medo causou um caos. Então, qualquer situação que tem, às vezes uma palavra dispara um gatilho e você trava, e você imobiliza. Então, desconfigurar isso, respirar nessas situações e poder entender que nós somos seres espirituais. A espiritualidade está conosco a todo momento. Mas o que eu trago aqui é o processo de espiritualização do ser. É você se compreender. Isso pode ser através de uma conexão, botar uma música, entender as vibrações, poder sentir a tua intuição, sentir o teu canal. Todo mundo tem um certo nível de mediunidade dentro desse processo. Então, por exemplo, às vezes uma composição de uma música, às vezes você está escrevendo um livro, às vezes você pode, um artigo, num podcast, uma fala que você teve aqui, essa intuição ela pode ter chegado desse lugar. Então, aprender a silenciar a mente, aprender a se compreender energeticamente, ativar os seus canais e poder entender esse processo de espiritualização do ser, são pequenos passos, mas que podem levar a um lugar muito diferente, um patamar de entendimento muito diferente da sua vida. Imagina um show no Allianz Parque lá. Você está assistindo a tua vida ali. Você está assistindo um show. Quando você muda de lugar, você muda a perspectiva do que você está vendo. Então, cada passo que você dá dentro do autoconhecimento, dentro da sua capacidade de se entender um ser mais complexo e complexo também, você começa a ter uma nova perspectiva em relação à sua vida. Isso te traz muitos benefícios. E tudo isso nada tem a ver com religião, né? Não tem. As religiões, elas são em muitos momentos necessárias, né? Ajudam muita gente, mas... Seu valor, a sua beleza. Eu acho que vai até um ponto onde ela começa a te aprisionar, né? E se ela está te aprisionando, tem algo errado. Eu acho que a gente está aqui para ter esse tipo de pensamento. Porque sempre quando a gente toca no termo espiritualidade, já vem a associação automaticamente, né? Total. E é uma coisa totalmente liberta, né? De você entender quem você é, qual é o seu propósito. Bom, né? cura a gente vê isso, né? O tempo inteiro. Uma universalista, a gente vê todas as religiões ali convivendo, se aprendendo, e nós aprendendo com tudo, é maravilhoso. Em busca do amor, né? Que é o que nós somos. Né? É esse lugar. É esse lugar que eu te falei que essas rajadas, elas estão ali. Quando a gente dá passagem, esse fluxo vem. E é claro que eu recebia isso involuntariamente, mas hoje... Quando você entra no processo meditativo, você aprende uma técnica, você acessar esse lugar, você abre esse canal e você sente essa vibração em você florescer. Isso é mágico, o teu campo expande, as tuas percepções, o teu canal ele se torna mais limpo, você passa a ouvir. Eu hoje, além de eu fui, através dessa técnica toda que eu fui recebendo, eu fui não só tendo fragmentos dessas vidas, eu fui poder entender que existe toda uma equipe também espiritual que nos acompanha. A gente vai entendendo que tem guias, tem mentores, tem guardiões, tem mestres, existem toda uma equipe angelical. Uma grande teia, né? Tudo teia. Conectado, interligado. Isso tudo comunica, né? A gente recebe, isso chega. Eu fui mapeando tudo isso, fui tendo muitas percepções. Claro que vem toda uma responsabilidade com isso também, né? Existe muitas vezes uma fantasia grande nesse processo de despertar, né? A gente tem que tomar um certo cuidado até onde vai esse processo, né? Existe o gratiluz ali, que é muito legal, bacana, mas tem que botar o pé no chão também, tem as responsabilidades, a vida acontece aqui, boletos existem, situações existem, a gente ainda está na matéria, então, mas quando a gente usa essas tecnologias humanas a nosso favor, a gente se potencializa como ser. Isso é um novo humano. Total. Receber pelo coronário, né, seu chakra, mas também materializar com o seu chakra básico ali. Firmado. É um equilíbrio do todo. É isso. É muito comum, né? Se deslumbra, né? É que às vezes a pessoa vem numa fase de uma vida tão material, tão apegada, que do nada vem esse roupante de luz, ela vai pro outro extremo.
Mas é uma junção de navegar entre as duas coisas. Afinal, você tá vivo, né? Tem muita coisa para fazer. E, inclusive, a grande graça é você conseguir trazer o que você tá recebendo de lá e explodir isso no planeta aqui, né? Nessa terceira dimensão. Trazer. Se colocar a serviço, né? Eu tive não foi tão simples chegar nesse lugar, porque a gente fala, eu trago dentro desse programa de governança pessoal para as empresas, eu fui recebendo as informações, porque você tem que falar uma linguagem corporativa, né? Então, eu falo do Human Skills, eu falo do Hybrid Skills, que são skills onde você utiliza a inteligência artificial como um espelhamento de você, te potencializando para trazer tempo para você investir no autoconhecimento. Quando você começa a entender todo esse movimento que está acontecendo, você se integra. E você vai para um outro lugar que eu chamo essa fórmula de H2O, né? Hybrid Human Skills, H2 e o O é de Optimize em inglês, mas ele é essa nova consciência. É você usar a inteligência artificial, a inteligência consciencial e se aprimorar na inteligência espiritual. Quando você aprende a utilizar isso e se harmoniza com isso, você se torna um novo humano frente a todos esses desafios que estão acontecendo. É uma maior fluidez. É como se você tivesse mais fluidez e percepção nos acontecimentos. Isso não evita que situações te aconteçam, porque vão acontecer. Mas a capacidade de percepção, e eu venho sendo muito desafiado com situações que têm acontecido, familiares, doentes, situações com meus filhos que têm acontecido situações de ter batido o carro poucas semanas e quase morrido. Eu tenho tido várias situações que estão me desafiando, mas é um estado de como eu recebo e como o meu sistema interpreta essa situação. O Ricardo de antes, ele entrava em desespero, ele tinha uma outra, era disparado um outro programa. Esse programa foi sendo aperfeiçoado e você vai se percebendo muito mais, sair do controle, porque eu não tenho controle de nada, você assume o comando do seu ser. Isso é muito nobre. Quando você consegue entender que você não tem controle sobre você, não tem controle sobre o que a audiência vai entender do que eu estou falando aqui ou não, sobre nada, sobre economia, sobre nada, mas eu estou no comando do meu ser. E isso é uma consciência que você ativa em você e ela é maravilhosa. Eu diria que é incrível, a gratidão ela vai sendo naturalmente florescendo na tua vida, sabe? E eu vejo isso como um grande balão, como a gente vê aí aqui no interior de São Paulo. Imagina o fogo do balão, é o que faz o balão se utilizar e subir, certo? Sim. Então imagina esse fogo do balão são a maneira que a gente enxerga a nossa vida, o quão grato nós somos por tudo. E não é só pelos recursos financeiros, pelo emprego, pela família, pelos amigos, mas se não tem sol, não tem vida no planeta. Se não tem vento, não tem nuvem, não tem chuva. Se o nosso olho não pisca, você não lubrifica. Você entender que a gratidão ela está em tudo. E quando você é grato, esse fogo do balão ele se utiliza. E ele te leva para esferas onde você pode acessar essas frequências dessas consciências crísticas e outras consciências que estão aí no nosso planeta. Só que o que te mantém no chão? Os sacos de areia. Pode ser culpa, medo, vergonha, situações que a gente foi tendo por vidas aqui. Então, o autoconhecimento, realmente se poder entender a vulnerabilidade que todos temos e poder se trabalhar para poder ressignificar traumas, situações. E o Cura-te é uma grande casa de acolhimento nesse sentido, onde eu aprendo, onde eu me trato e também sirvo, né, no sentido de trabalho, mas a gente poder ir trabalhando os nossos processos para que esses sacos de areia se enfraqueçam e a gente vai subindo para poder acessar esses lugares. O que acontece com esse Ricardo que está aqui hoje é que eu já trabalhei bastante os meus sacos de areia, eu trabalhei muito os meus processos internos, mas eles continuam, sempre tem. Se eu fosse seu sócio e você tivesse 95% da empresa, sócio majoritário, eu sou o minoritário, eu tenho 5%. Mas eu sou a pessoa que fala com o mercado, eu falo com todo mundo, os clientes me conhecem. Fala com o Ricardo, ele é lá, estou nos outdoor da empresa, estou nas redes sociais.
Só que a hora que dá um problema, quem é que manda? É você. Isso é a nossa consciência. A gente só está aqui com 5 ou 8, cada ciência fala o 10% do nosso consciente. Os outros 90, 95% estão no nosso subconsciente. E daí que vem muita coisa da nossa vida. A gente precisa, o nosso trabalho é tirar do inconsciente, trazer para o consciente para poder se ressignificar. Só que isso exige movimento. É que nem andar de bicicleta. E eu posso falar disso com bastante propriedade. Anda pouquinho, né? Se você parar de pedalar, o que acontece? Você cai. O movimento é que te dá equilíbrio. Então a vida é a mesma coisa. A gente precisa estar movimentando, mas primeiro, em que direção você vai? Se você não sabe, é que nem a Alice no País das Maravilhas lá. Ela chega pro gato e ela tá lá, para onde que eu vou? Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Então, só para a gente fechar aqui, toda essa questão do respirar, tudo isso que eu falei da mente, do corpo, do processo de espiritualização, faz a pergunta para você. Onde você quer estar daqui tanto tempo? Que direção que você quer dar na sua vida? Independente se hoje você não vê isso acontecendo, aonde você quer estar? Respira nisso. Se visualiza nisso. Toca no seu coração, dá essa intenção. E essa é a direção que você quer. E começa a nutrir esse caminho. Planta essa semente. Tem que regar essa semente. Tem que dar condição. Mas ela vai florescer. E essa força espiritual que todos temos, que a gente precisa ativar no nosso ser. Porque a gente vive num automatismo, né? As pessoas acham que estão vivendo, elas estão sobrevivendo. E você tem que viver, para daí sim você ir para esse novo humano que é o superviver. É você estar consciente de quem você é, conectado com toda a sua equipe espiritual, entendendo como ativar sua energia, como ativar suas capacidades, poder usar técnicas para se purificar, se limpar, se integrar. Isso é um super-humano, um superviver que já está disponível. Então, eu estou nessa missão aqui, hoje desperto, desse movimento que eu estou, meu caminho de despertar vai durar o resto da vida, mas nesse momento eu estou à disposição para poder trazer essas tecnologias e ensinar as pessoas a se tornarem mais no comando do seu ser. Muito bom, Zovaro, muito bom mesmo, e dá para ver nitidamente quando você está encaixadinho já fazendo as coisas acontecerem. Sim, muita coisa. E que missão bonita no planeta, viu? Sim. Parabéns pela dedicação, porque eu te apesar agradeço, de toda a beleza, né, a gente sabe que mexer nos saquinhos de areia não é simples. Tem que ter coragem. Mas é necessário, né? Porque quanto mais leve você vai ficando, mais percepção e consciência você vai ganhando e entendendo toda a multidimensionalidade que existe, né, ao redor da gente. E que a gente só se esqueceu, né? Tá pesado demais. Então, né, que na sua jornada você possa ajudar as pessoas a esvaziar cada vez mais esses sacos aí. Te agradeço. Tá? E as oportunidades vão aparecendo, né? Dia 19, a gente vai, não sei em que momento o pessoal vai estar vendo isso, mas 19 de outubro, a gente nós né? Vamos ter um workshop em Alphaville, chamado o Despertar do Novo Humano. Então vão ter vários palestrantes lá, o Carlos Torres, escritor, o que eu devo muito a ele. O livro dele foi um dos primeiros livros que me despertou. Lá em 2011 eu comecei a ler o livro dele, foi um livro iniciático, eu começava a sentir coisas, e agora vou dividir palco com ele, uma coisa muito interessante. Que legal. O Júnior Legrazzi vai estar lá também, o Ronaldo, a Camine, o Braga, o Fernando, a Vivi. Então, todo esse movimento, a gente vai ter um dia todo, cada um trazendo os seus conhecimentos, né? Eu vou falar de tecnologias humanas mais aprofundado, um pouco dessa história aqui com uma outra perspectiva, mas todo o fundo, a arrecadação desse evento é destinado à obra maravilhosa que é o Curat, né? Esse movimento que está crescendo, essa missão que está florescendo, e que a gente vai poder nutrir esse movimento através desse evento também. Então, show de bola. Vou deixar, pessoal, na descrição desse vídeo o link para quem quiser adquirir o ingresso, passar um domingo lá com a gente, das 9 da manhã até as 8 da noite, mais ou menos. Uma palestra mais sensacional que a outra, só gente bacana. Vai ser incrível. Ricardo, gratidão gigantesca. Prazer, uma honra te ouvir.
né, perceber, entender e conhecer as suas percepções e Obrigado. que caminho lindo. Uma honra servir ao seu lado, viu, irmão? Meu irmão, estamos aqui no Mensageiro também, esse caminho que traga muito conhecimento, que todo mundo que venha buscar conhecimento aqui, que encontre o que precisa e que esses códigos de luz que vão ser trazidos aqui, que vão florescendo em todo mundo aí. Com certeza. Bom, uma honra estar aqui e agradeço muito o convite. Gratidão. É isso. É isso aí, gente. Mais um episódio do Mensageiro Podcast. Daria para ficar algumas horas aqui, né? São muitos assuntos que se desdobram em outros muitos assuntos. Mas vamos nessa. Cada quinzena tem um novo. Esse foi o com o Ricardo. E daqui 15 dias vem mais um episódio. Obrigado pela sua audiência e tamo junto.